Este programa é livre para todos os públicos. Como é bom chegar até você mais uma vez e te dizer, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em mais um programa Gente de Fé, onde nós aqui somos grandes privilegiados. A cada semana, a cada programa, nós temos a oportunidade de desfrutar de todas as coisas que Deus faz. Mas muitas vezes nós podemos olhar para a nossa vida, olhar para as consequências, para as situações da nossa história e nos perguntar onde é que Deus estava naquela ou naquela situação. É justamente neste momento que nós precisamos entender quanto menos sentimos a presença de Deus, mais Ele está trabalhando na nossa vida. E é isso que nós vamos perceber na história da nossa convidada de hoje, a Darlene Copino. Não é isso? Bem-vinda, Darlene. Seja muito bem-vinda mesmo e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, Padre. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito bem. Darlene, você é de Guarulhos, né? Você aqui na Grande São Paulo, mora aqui, né? Mas a sua história não começou aqui, a sua história começou lá no Nordeste. De onde você vem, quem é você? Conte-nos um pouquinho da sua vida. Então, eu sou natural de Recife, Pernambuco, tenho 49 anos, 7 filhos, participo do grupo de oração Caminho de Perfeição, na Diocese de Guarulhos. E a gente veio de Pernambuco, toda a família, após a morte, né, do meu avô materno, que sofreu um acidente. Então, minha avó resolveu vir para São Paulo com todos os filhos, as filhas, neto, com todo mundo. Veio a família inteira. E você era... Qual idade você tinha? Tinha 4 meses de idade. Ah, 4 meses. A sua família é de quantos irmãos? 5. Materna 5, paterna tem mais 5. Ah, então são uma família grande de 10 irmãos. Isso. E aí quando você chegou aqui, você com apenas 4 meses, você era uma bebê, né? Sim. Você não, com certeza não deve trazer lembranças da viagem, nem deste tempo em que você viveu lá em Pernambuco, né, em Recife. Mas aí aqui você foi se conhecendo e, como se diz, né, foi se entendendo por gente. Sim. Né? E foi acontecendo o quê? Então, eu, aos 9 meses de idade, houve uma certa epidemia no estado de São Paulo e do vírus da poliomielite. Entendi. Então, eu tinha 9 meses de idade quando eu peguei esse vírus e outros membros da minha família, mais 2 primos. Só que o meu caso foi o mais grave, né? Porque o vírus, ele paralisou meus pulmões e também meus membros, né? A perna direita, a canela direita com a coxa esquerda, o que os médicos chamaram de paralisia cruzada. Sim. A coxa esquerda e a canela direita. Isso. E isso você tem 49 anos, né? 49 anos. Disse. Então, isso há 49 anos atrás, onde, digamos assim, o Plano Nacional de Vacinação estava começando, que o Plano Nacional de Vacinação, se não me engano, em 2021, comemorou 50 anos. Sim. Então, o Plano Nacional de Vacinação, onde tinham as vacinações, que é a vacinação da gotinha, como da se gotinha. Fala, né? Sim, mas nós, como viemos do Nordeste, não tínhamos conhecimento nenhum. Então, você tinha irmãos mais velhos, né? Tinha. E eles também foram acometidos com o mesmo vírus? Primos, 2 primos. Primos. Mais ou menos na mesma idade? Mesma mais idade. Velhos? Tem uma que é mais velha que eu e um mais novo. Mais novo não, desculpa, da mesma idade. Da mesma idade. Meses mais novo que eu. E aí eles 2 também foram acometidos, Sim. Mas a dimensão mais grave foi em você. Foi eu, porque o vírus paralisou o meu pulmão. E aí eu tive que
ser internada, né? Só que eu vim de Pernambuco para cá e eu não tinha registro, né? Entendi. A grande dificuldade foi essa, porque meu pai biológico, ele havia me rejeitado e não me registrou. E para eu ser internada demorou um pouco, por conta eu não tinha documento. E o meu socorro também demorou um pouco, né? Porque minha mãe era alcoólatra e já estava com uma outra pessoa namorando, uma outra pessoa que foi o pai que me criou, né? Que me registrou às pressas. Eu até fui atendida por um médico que viu a situação, mas na troca de plantão me deram alta, por conta que eu não tinha documento. E aí eu voltei só 3 dias depois, mas aí eu já tinha se agravado muito, né? Porque minha avó conta que eu tive muitos dias de febre e não fui socorrida de imediato. Então foi onde agravou a doença e eu fiquei entre a vida e a morte. De fato, eu fui desenganada pelos médicos, né? Desenganada a ponto de eles liberarem a visita. Eu fiquei dentro de um aparelho que na época se chamava um pulmão de aço. E só dava para me ver pelo vidro. E eles iam desligar esse aparelho quando liberaram a visita e tudo. E essa história eu sei porque a gente veio todo mundo de Pernambuco e minha avó comprou um terreno e todo mundo fez um puxadinho. Né? Então a gente via junto ali no quintal e de fato assim, eu era muito o assunto, né? Eu era muito o assunto. Porque a mãe continuava no alcoolismo e aí teve mais filhos. E o meu pai de criação também era alcoólatra. E então a família, assim, falava muitas coisas sobre a mãe, né? E aí eu fui criada mais pela minha avó, também que morava no quintal. E assim, quando os médicos me desenganaram, minha mãe chegou chorando em casa, né? E a avó reuniu os netos em torno de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, que ela havia ganhado e não conhecia a história de Nossa Senhora Aparecida, porque lá no Nordeste era muito forte Nossa Senhora dos Prazeres, né? Então lá no Nordeste não conheciam-se a história de Nossa Senhora Aparecida aqui. E ela até... como que eu posso dizer? A avó até falou assim para Nossa Senhora, diante da imagem, se você é mesmo Nossa Senhora Mãe de Jesus, você faça alguma coisa. E que essa menina não morra, né? E eu fui melhorando daquela situação de sair do risco de vida, mas o diagnóstico foi muito duro, né? Os médicos disseram para minha mãe que eu nunca andaria. E que eu nunca... A questão do pulmão tinha sido resolvida. Sim. Mas a parte motora não. Não. Que eu nunca andaria e que eu nunca teria filhos. Mas aí a avó volta... Isso já, desculpe te cortar, mas isso já é um diagnóstico você com apenas 9 meses. 9 meses. Então eles já colocavam um diagnóstico assim de você já grande e sendo mãe ou não, é isso? Eles já deram um diagnóstico ali impedindo... na saída do hospital, né? Sim. Quando eu tive alta, os médicos disseram, né? Que eu ia ter alta, mas que eu nunca ia andar, eu nunca ia ter filhos, esse foi o diagnóstico. E a mãe chega de novo comigo em casa chorando e minha avó novamente reúne os netos em volta da imagem, disse que queria a obra completa. Que essa menina vai ter que andar do jeito nordestino dela, conversando com Nossa Senhora de Aparecida. E então eu comecei a caminhar com 5 anos. Até 5 anos você não andei. Não tinha nenhum. Você tinha o seu crescimento normal, o desenvolvimento normal, Sim. da fala, Sim. do entendimento das coisas, porém a parte motora não. Não. Tanto é que eu
eu baseio minha vida antes e depois dos 5 anos, porque eu tenho essa lembrança, né? De quando eu comecei a andar. Essa lembrança eu tenho. Você tem. É. E primeiro se arrastar como um bebê, mas depois eu comecei a andar. Então eu teria que ter feito vários tratamentos, né? Mas na época era tudo muito difícil. Hoje já é, né? Você carregar uma pessoa para outra cidade, para médicos, para fazer um tratamento eu precisava fazer. E hoje eu entendo toda a dificuldade, mas na época, e ouvindo a conversa da avó, das tias, elas culpavam muito minha mãe, né? Então foi a frase que eu mais ouvi na vida. Você é assim por causa da sua mãe. Sua mãe não te socorreu. Sua mãe não fez tratamento. Então eu cresci com muita raiva da minha mãe. Isso mesmo, sem conversar com ela. Sem conversar e sem muito... Sem conversar sobre este assunto, realmente. Porque você disse que ouvia das pessoas, mas ao mesmo tempo você não perguntava para sua mãe, mãe, foi isso mesmo que você fez? Nunca perguntei. Nunca perguntei. E mesmo assim ia nascendo esse sentimento de raiva. De raiva, Na verdade, eu culpava ela, né? As duas pessoas que eu culpava era ela e Deus. Porque eu conheci a fé católica através da minha avó. Mesmo que a avó tinha umas misturas de crenças, né? Mas ela fazia questão de ir à missa. Isso aqui já em São Paulo, né? Sim. Lá no Nordeste, não sei dizer. Mas aí ela reunia alguns netos, dentre dos netos era eu e o outro, né? Meu primo Rivaldo, que a gente também foi meio criado pela avó. E foi um dos também que teve a poliomielite. Então, a gente ia para a Catedral de Guarulhos, né? De vez em quando, porque era muito difícil. Eu moro na periferia de Guarulhos. Então, só havia um ônibus para ir e voltar. Era o mesmo ônibus que ia e voltava. Mas, mesmo assim, a gente ia à missa. E cresci com a avó, ouvindo as orações do meio-dia, do Ângelo, às 18 horas, o Santo Terço, mesmo porque a gente morava no mesmo quintal, mas a avó meio que me defendia, né? Cuidava de mim, porque com o alcoolismo da mãe, minha mãe era muito violenta, né? Entendi. E eu não entendia por que eu era muito defendida pela avó, pela uma prima minha que é mais velha, e me livrava das surras e não livrava meus irmãos, né? Meus irmãos apanharam muito. Deixa eu só... E você fazia por merecer a surra que você era livrada? Não. Não, eu era boazinha. Você era boazinha. Eu era padre. Pode acreditar, eu era boazinha. Sim, sim. E só depois que eu fui entender, né? Entendi. Porque elas muitas vezes se colocavam na frente da mãe. E aí, então, nisso eu fui ficando com a avó. E aí eu fui conhecer a fé católica assim. E eu acreditava muito em Deus. A avó ensinou não dormir, por exemplo, sem rezar. E era uma coisa que eu não fazia. Eu tinha que rezar. E às vezes, quando eu não queria, eu não conseguia dormir. Aí eu levantava no meio da madrugada para rezar. Isso eu lembro. Pequena, 6, 7 anos. Então eu acreditava num Deus todo-poderoso. E que Ele podia impedir. Por que o Senhor permitiu que eu ficasse com tantas sequelas? Porque eu comecei a andar sem tratamento, com uma perna mais curta que a outra. Entendi. Ou seja, esse acompanhamento que precisaria ser feito, sei lá, até de fisioterapia ou qualquer coisa nesse sentido, não houve? Não houve. Eu teria que ter usado uma cinta na cintura, né? E eu acreditava nesse poder, né? Que Ele podia ter me livrado de tantas sequelas. Então, eu comecei a caminhar sem nenhum tratamento.
Eu nunca fiz uma fisioterapia na vida, nunca fiz. E esse caminhar desenvolveu uma escoliose. Eu tenho uma escoliose de 90 graus. E essa escoliose desenvolveu uma corcunda. Por conta do caminhar, né? Sim. Sem o tratamento. Então, assim, depois que eu fui para a escola, porque até então, no seio da minha família, eu não sentia diferença. Na verdade, eu não sentia. A não ser de achar estranho a proteção que eu tinha por todos. Por todos os outros, sim. Então, eu brincava normalmente com os meus primos na rua e tal. E fui para a escola com 6 anos, né? Com a idade de 6 anos, mas eu era levada pelos meus irmãos, a gente mora ainda muito longe, um pouco longe da Dutra, e a escola é beirando a Dutra. Então, não tinha período escolar, não tinha nada, né, nessa época, e a gente, uma pobreza muito grande. Então, meus 2 irmãos mais velhos que levava, aí um jogava para um, jogava para outro, brigava, e a mãe acabou tirando da escola, e eu voltei só com 9 anos, quando eu já caminhava, mesmo com a minha dificuldade, mas eu ia para a escola e voltava sozinha, assim. Com 9 anos de idade. Com 9 anos de idade. Mesmo com um grau de dificuldade de andar, mas eu ia. Você você caminha, pelo menos eu te vi caminhando aqui, Sim. né? Você caminha sem nenhum tipo de aparelho. Sempre foi assim? Sempre foi assim. Você caminha com uma certa dificuldade, vamos dizer assim, mas nunca você precisou de muleta ou qualquer coisa nesse sentido? Então, como eu não fiz tratamento, acompanhamento, né? Eu comecei a andar e fui. Você precisou desenvolver, então, outras habilidades para não usar da muleta que você não... Porque se você tivesse ido para um tratamento, um fisioterapeuta, um ortopédico, com certeza ele passaria alguma coisa nesse sentido. Sim, sim. Tanto é que em 2000, né, eu descubro que eu deveria andar com os ganchos, aqueles ganchos, né? Foi onde eu descobri que, já indo para o final, mas como entrou no assunto, Sim. Que pela medicina eu não ando, né? Eu sou realmente um milagre divino mesmo, porque Deus quis que eu caminhasse, Nossa Senhora intercedeu, atendeu mesmo o pedido da avó. Então eu fui, com 9 anos, fui para a escola sozinha, né? A mãe não levava, os irmãos não levavam, e eu ia. E foi nesse período escolar que eu fui sentindo que eu era diferente. Até então, Normal. mesmo você vendo as outras pessoas ao seu redor, você se sentiu diferente por causa da condição motora? Por causa da reação das pessoas Ao verem você? ao me ver na escola, né? A me imitar a andar. Entendi. E principalmente assim, as perguntas que as pessoas faziam. Então as pessoas me perguntavam muito o que eu tinha. O que você tem? As pessoas mais velhas, as pessoas que eu encontrava pelo caminho. E eu nunca respondia, porque aí já vai entrando na adolescência, assim, eu nunca fui mal criada, nunca destratei ninguém, mas as pessoas perguntavam e eu me fingia de muda, né? De surda, eu não estou ouvindo. Principalmente pelo caminho, né? Da minha escola até em casa era muito longe. Então eu fui desenvolvendo uma vergonha. E você ia sempre sozinha? Sempre sozinha. Não tinha, os seus irmãos não estudavam? Meus primos, né? Primos. Os meus primos, mas ninguém me esperava. Eu ando muito devagar, ninguém me esperava. Às vezes meu primo Rivaldo esperava, era o único que também teve a deficiência, né? E da mesma idade que eu, é padrinho da minha filha, foi criado pela avó, então assim, a gente tinha mais... Tinha uma proximidade maior. Isso, mas os outros corriam na frente. E também porque, como eu fui ficando com muita vergonha de andar, eu esperava todo mundo sair da escola, né? E ainda ia ao banheiro para ser a última das últimas, porque eu sabia, porque todo mundo subia para o bairro. E todo mundo me passava, e isso me constrangia muito. Então eu fazia... Você no caminho, as pessoas no caminho passando. Entendi.
zombando, né? Ah, tartaruga, amo lesma, né? E eu sentia muita vergonha disso. Tanto é que, assim, não tem só um caminho, tem um caminho reto, que é o mais curto, mas eu ia desviando, entrava numa viela, subia na outra, que era para não encontrar ninguém mesmo, né? Mesmo ficando mais longe. Mesmo ficando mais longe. Então, eu não sei quanto tempo eu levava para chegar em casa. E nisso você morava com a sua mãe e sua avó? Isso, com a minha mãe e com a minha avó, no quintal. E até que um dia, numa dessas, eu encontrei uma pessoa pelo caminho, que insistia muito em saber o que eu tinha, e eu tinha 15 anos já aí, e eu não respondia, né? E ela passava por mim, parava, me esperava eu chegar perto dela, mas o que você tem? Você nasceu assim? E esse nasceu assim, o que você tem, eu não sabia, né? Eu pensava assim, meu Deus, eu devo ser um monstro, né? O que é eu ser assim, que as pessoas falam? Então, eu não tinha coragem de olhar no espelho, eu não olhava no espelho para não ver o que aquelas pessoas diziam. Nessa época, você já tinha consciência do diagnóstico? E com 15 anos, você já sabia que você tinha tido poliomielite e essa situação motora era em decorrência desse vírus, isso tudo você já tinha ciência? Já sabia, porque também eu tomei por muito tempo a vacina. Ah, tá. Foi recomendado pelos médicos que eu tomasse a vacina, as 3 gotinhas. Então, eu tomei por muito tempo. Se você não tomasse, poderia a situação ter se agravado a mais? Eu penso que seria isso, né? Então, eu sei até o gostinho das gotinhas. Engraçado que até hoje eu sinto, você acredita? Lembro, você falou amargo, na né? vacina, na hora veio o gosto na boca, é engraçado, né? 3 gotinhas só, então eu já tinha consciência do diagnóstico, então a corcunda já tinha desenvolvido, né? Minha coluna também já tinha desviado totalmente. Desculpa te perguntar, mas você sentia dores, você sente dores devido porque assim, o corpo, o organismo, ele foi se adaptando. Sim. Né? Mas uma vez que ele foi se adaptando, ele também pode gerar algum tipo de inflamação, alguma coisa e gerar dor. Você tem dores? Dores lombares. 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 Uhum. Então, essa mulher que me abordou, ela foi comigo, nessa época já tinha ônibus, né? Me acompanhou até a avenida, eu parei num ponto de ônibus e ela atravessou a avenida e olhou para trás, ela viu que eu não estava... Quando ela viu que eu parei, ela voltou. Ela voltou e falou assim para mim que eu era muito bonita, de rosto, e que eu parada, parecia que eu não tinha nada. Então, tudo aquilo que eu tinha de vergonha, né? Minha vergonha era muito... Ali. Acabou? Não. Multiplicou. Porque eu tinha tanta vergonha de andar, padre. Pra você ter noção, com 12 anos, eu entrei na catequese, né? E eu não fiz a primeira comunhão, por conta, naquela época, tradicionalmente, as meninas colocavam vestido, né? E eu falei, nunca eu vou usar um vestido na vida, nunca. Porque marca a minha... Você tá de vestido. E eu estou de vestido, né? E porque marca a minha corcunda. Então, como eu sabia que eu não era batizada na igreja brasileira, católica, romana, fui batizada em Recife, na igreja brasileira, então eu deixei para a véspera, para contar para o meu catequista. Porque naquela época não se fazia ficha, não pegava dados, pedia documento, né? Ou seja, você sabia disso e você Eu sabia fez de propósito, totalmente de propósito. Para não pôr vestido? Para não pôr vestido. Porque era uma das condições, e para não ter que pegar a fila da Eucaristia. Entendi. Entrar na fila, eu falei, nunca que eu vou entrar nessa fila, porque todos os olhares vão vir para mim. E durante a catequese, porque você fez catequese. Fiz. E durante a catequese você nunca conversou com as catequistas sobre isso? Assim? Não, eu era muito retraída. Entendi. De não precisar, porque com certeza se fosse assim, né? Com certeza eles falariam assim, não, mas o padre vai até você então.
Poderia ser um caso, né? né? Então, assim, Uma opção, mas não, eu não falei para ninguém. eu falo porque eu sou pároco, né, na paróquia Santa Cândida, e nós temos uma moça também na paróquia que tem, né, ela também, eu creio que ela teve a poliomielite, então ela caminha com dificuldade, ela vem sempre com o pai, né, e aí, assim, algumas vezes eu cheguei e levei a Eucaristia para ela, né? Só que ela entrou no curso de crisma, né? Então ela foi crismada e a partir do momento que ela foi crismada, ela vem. Ela vem com o pai, né? O pai sempre traz, os pais são separados, então ela mora com o pai, então o pai traz ela, né? Vai segurando ela e ela vem para comungar. Mas até a crisma, né? Estou dizendo porque é uma situação assim. Até a crisma, eu ia até ela. Ia até ela. Né? Mas, Darlene, nós vamos dar um intervalo agora e eu quero deixar a você, né, justamente essa pergunta, porque muitas vezes, quando a gente traz alguma situação mal resolvida dentro de nós, por alguma situação que a gente tem, por alguma coisa que a gente não aceita na nossa vida, no nosso corpo, a gente se torna pessoas muito retraídas. E isso vai nos atrofiando, né? Digamos assim, atrofiando literalmente, espiritualmente, atrofiando o nosso desenvolvimento humano, vai atrofiando, vai fazendo com que nós nos fechemos. Será que você tem alguma coisa em você que você não se aceita? E que é preciso olhar para a cruz e ver que, mesmo você vivendo o que você possa ter vivido, você tem um Deus que ama, né? Lembra aqui da música do Martim Valverde, né? Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, essa é a minha grande prova. Será que você tem alguma coisa assim? Ou será que você se aceita por inteiro? Será que você tem algum fato na tua história que você mudaria se você pudesse? Se tem, olha para a cruz. Ninguém te ama como Ele. Nós vamos para um rápido intervalo. Enquanto isso, você pensa nessa pergunta que eu te fiz. O que na sua vida, no seu corpo, na sua história, você não aceita? E pelo fato de não aceitar, você vai literalmente mudando os caminhos da sua vida para que aquela verdade você possa não encarar mais. Nós estamos hoje conversando com a Darlene de Pernambuco para São Paulo com 4 meses. Com 9 meses foi acometida com o vírus da poliomielite. Ficou com uma dificuldade nos pulmões, graças a Deus, com o tratamento ali no hospital, foi curada, mas ficou a situação motora. Isso durante a sua vida foi motivo de muitas não aceitações de si mesma, né? Como você foi dizendo. Mas, chegando num determinado momento, inclusive, fugiu da primeira Eucaristia. Fugi. Para que não pudesse, para que você não precisasse usar vestido, para que você não entrasse na fila para receber a Eucaristia. Mas a vida foi seguindo, né? Hoje, como eu disse no primeiro bloco, hoje você está de vestido. Hoje, um pouquinho antes do programa começar, você disse que você já fez até pregações, né, na televisão, no Celebrando Pentecostes, Sim, né? Não foi isso? Sim. Então quer dizer que essa dificuldade com a igreja, essa rebeldia com a igreja, passou com Deus, né? Mas quando passou, como passou, e também uma situação que você disse que foi vivendo em relação à sua mãe, que você começou a ter uma raiva da sua mãe. Isso perdurou muito tempo? Como é que foi isso?
Foi até no momento em que eu conheci Jesus, né? Acho que foi a primeira coisa. Isso foi quando? Em 1997. E então Você já tinha 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. Então eu vivi a vida fugindo da mãe, né? Então, com 15 anos, eu fui para São Paulo, Vila Nova Cachoeirinha. Sério? Sério. Meu Deus do céu. Será que a gente se encontrou lá? Será? Porque eu nasci na Vila Nova Cachoeirinha. Mas não foi na Coab, né? Não, na verdade, nós morávamos, já que a gente se encontrou aqui, né? Deixa eu dizer, nós morávamos ali perto do Hospital Vila Nova Cachoeirinha. Na maternidade? Eu nasci na maternidade Vila Nova Cachoeirinha. Então, olha só. Será que nós somos da mesma idade, padre? Eu tenho 45, você tem 49. Então, com certeza a gente já se cruzou. A gente se cruzou por ali, olha porque aí. eu morava atrás, né? Sim. Atrás da maternidade, naqueles conjuntos habitacionais. Minha tia me levou para lá, para me arrumar um primeiro emprego. E arrumei esse emprego, fui trabalhar com 15 anos num banco do estado de São Paulo, antigo Banespa. Então minha vida segue. Sim. Né? E você foi para lá para morar com quem? Com a minha tia. Com a sua tia? Minha tia, irmã mais Saiu velha de da minha mãe. Deixou lá e foi para lá. Você tinha mais ou menos que idade? Eu tinha 15 anos. 15 anos. 15 anos. Até então você nunca tinha sentado com a sua mãe para conversar com ela, falar, mas por que você deixou isso acontecer? Eu nunca sentei. Você nunca sentou? Nunca sentei. E aí minha vida seguiu. Sim. Né? Minha vida seguiu. E eu fui trabalhar. E comecei a sustentar minha mãe, meus irmãos. Sim. Eu digo assim que eu tive 3 realidades muito duras na minha vida. Que foi a pobreza, a miséria, né? A gente passou muita fome. A segunda, o alcoolismo da mãe e do pai. Porque o pai trabalhava, era pedreiro. Mas quando ele as pessoas começaram a entender como era o vício dele, pagava a troco de cachaça. Entendi. Então a gente passou muita fome mesmo. Eu falo, não passei dificuldade, eu passei fome. Então ele trabalhava, porém... Trabalhava até meio-dia, ia para casa, dormia, né? E eles brigavam muito. E enfim, então a realidade do alcoolismo, da pobreza e a deficiência. Só que o alcoolismo eu me afastei, né, da minha mãe. Então, eu não vivia mais aquilo, a partir dos 15 anos. E a pobreza melhorou, porque eu comecei a trabalhar, graças a Deus. E também comecei a ajudar a minha família. Mas a deficiência não tinha como eu fugir de mim mesma. E comecei a trabalhar, fiz amizades e tal. Eu trabalhei até 2001, onde eu aposentei por invalidez, nesta mesma empresa. Mas eu caía muito, né? Eu caía um tombo por dia. Eu sentia muita vergonha disso, então eu chorava muito, eu chorava todos os dias. E eu chorava brigando com Deus, né? Brigando com Deus. Culpando a minha mãe, culpando a Deus, porque poderia, né? A minha oração era uma oração de briga com Deus. E ali eu encerrava com um Pai Nosso, uma Ave Maria, e acabava a oração, só brigando com Ele. E eu lembro que na época o finado Tim Maia gravou uma música, uma canção, e tem uma parte dela que falava que na vida a gente tinha que entender que uns dá-se para sofrer, enquanto outros riem. E eu fiz aqui essa música uma regra de vida para mim. E toda vez que eu ia deitar, chorar, por aquele dia eu ter caído e as pessoas irem me acudir, eu tinha muita vergonha disso. Era muito constrangedor para mim. E eu falava, nossa, realmente eu nasci para sofrer. Deus, o Senhor me criou para sofrer. E eu tinha
esse pensamento. Então eu chorava à noite, de dia eu passava normal ali, trabalhando, terminando os meus estudos. Mas à noite eu chorava de molhar a fronha de travesseiro, né? Tinha muita dó de mim, muita pena de mim. Por que comigo? Por que assim, né? Uma revolta muito grande. E nessa época eu me afastei totalmente de Deus, assim, da igreja, vamos dizer, da igreja. Mesmo que brigando, eu ainda conversava com ele em oração. Mas a igreja sumiu da minha vida, que eu nem pensava o que era igreja, se tinha igreja, né? E olha que eu trabalhei no centro de São Paulo, né? Ao Mosteiro São Bento, passava em frente, a Santo Antônio mais para frente ali, muitas igrejas ali. E eu nunca entrei, parei de fazer o sinal da cruz, porque minha avó tinha ensinado, né? Eu falava, isso é besteira. Então, eu fui desenvolvendo cada vez mais a vergonha de andar, de subir escada, espelho, continuava não usando, não olhando no espelho, porque aquela frase, por que você é assim, ainda ecoava na minha cabeça. E eu tinha medo de olhar no espelho e ver o que era assim, né? Mas minha vida meio que seguiu, né? E nesse mesmo ano, com 15 anos, eu conheci o pai da minha filha, a gente namorou. E com 19 anos eu resolvi voltar para Guarulhos. Resolvi voltar para a casa da mãe. A mãe havia invadido um terreno e eu com aquelas lembranças todas de pobreza, de miséria, de sujeira, de tudo que a gente viveu. E a mãe tinha feito um barraquinho e eu falei, vou construir essa casa. E aí eu comecei a construir a casa, né? Aos poucos, com muita dificuldade também na época, eu não ganhava muito. Mas teve uma vez que a mãe foi embora. Só que até a mãe ir embora, eu saí várias vezes de casa, várias vezes, né? Porque ela bebia todos os dias e o final de semana era insuportável. Não só vocês duas ou os seus irmãos ainda estavam em casa? Com os irmãos e os netos que vieram. Todo mundo ali? Tudo ali. Que era no mesmo, como você disse lá no começo, era no mesmo terreno, mas agora sua mãe estava num outro lugar. Num outro lugar. Que era próximo ali também? Na mesma rua. Na mesma é onde eu moro até hoje. Mas aí minha irmã já tinha tido filhos, né? Minha irmã mais velha, que também se tornou alcoólatra. E minha mãe, cada vez... Aí a doença do alcoolismo estava mais avançada, né? Mais avançada. Então, vira e mexe, eu pegava minhas coisas e minha filha ia embora para Cachoeirinha, para casa da minha tia. Né? E depois ficava com pena, com remorso, voltava, porque eu que... Então nessa época você já estava com a sua filha? Já tinha minha filha. Já tinha sua filha. Isso. O nome dela? Caroline, que hoje está com 30 anos. Que está com 30 anos. E o pai dela, você nunca conviveu com ele? Convivi até os 3 anos. Até os 3 anos. Isso. Entendi. Aí, quando você volta para casa da sua mãe, você volta sozinha, já está sem ele? Não, quando eu volto com ele. Quando eu vou você, morar com a minha mãe... ele e ela? Você sai sozinha e volta com a família inteira? Com o namorado, né? Não tinha engravidado ainda. Então, mas eu sempre saía, fugia, porque ela bebia muito, brigava muito, xingava muito e falava para eu pegar as coisas e ir embora, que ela não queria casa daquele jeito, que ela não queria nada de mim. Enfim, essas coisas, totalmente alcoolizada. Sim. Então, teve uma época que eu peguei e fui de vez. A Caroline eu tinha me separado, ela tinha 3 anos e eu voltei quando ela tinha 5 anos. Mas por que eu voltei? Porque a mãe foi embora para o Espírito Santo. E aí eu falei, agora eu vou voltar, vou reformar a casa, porque não tinha acabamento. Na época eu tinha passado num concurso interno da empresa, onde meu salário triplicou, né? Eu passei a ter um cargo de chefia, estava ganhando muito bem e reformei toda a casa. E foi nessa época, porque assim,
apesar de tudo, eu ainda saía, ia para balada, essas coisas, né? Na minha época era o pagode, gostava muito do pagode. Então, com as amizades que eu fiz na empresa. Mas minha tia ficava com minha filha para eu ir, né? E quando eu voltei para Guarulhos, não tinha com quem deixar ela. E eu não ia deixar com qualquer pessoa. Então, foi nessa época que eu comecei a ir à missa. Porque tem uma igreja na rua da minha casa. Eu não tinha mais para onde ir final de semana, então eu vou para a missa. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus que não tinha balada, né, na época. Não tinha. As baladas eram diferentes. Até tinha os pagodes e tal, que eu gostava muito, mas eu não tinha com quem deixar a Caroline, né? Sim. Então, era minha responsabilidade, é a minha filha, eu vou cuidar da minha filha. Então, nós íamos para a missa. E aí ela já tinha 5 anos, isso foi em 1997, mas também eu ia bem assim, esporádica. Se tivesse algum evento social, não, já faltava na missa. Mas tinha uma pessoa no final da missa que dava um aviso, toda a missa. Era a mesma pessoa. Sexta-feira tem grupo de oração. Sexta-feira tem grupo de oração. E aquilo foi entrando na minha mente. E eu fui criando uma curiosidade muito grande. O que é grupo de oração? E eu pensava, sexta-feira eu vou para ver o que é. Só que eu esquecia. Também falhava nas missas. Eu só sei que eu levei 3 meses, padre, para conhecer o grupo de oração. Então, no dia que eu pus o pé naquela igreja, nunca eu tinha ouvido falar em grupo de oração, em renovação carismática. E eu comecei já a chorar. Do início ao fim, só que eu não entendia. As lágrimas vinham espontaneamente. E eu limpava, e elas insistiam em escorrer e eu comecei a ficar constrangida, com vergonha. Sempre fui muito vergonhosa, né? Quem me vê pregando, não diz. Mas, e ali eu lembro apenas da música do Espírito Santo que foi cantada naquele dia. E eu morrendo de chorar, chorando. Mas a primeira coisa, naquele momento, foi dar o perdão para minha mãe. No primeiro grupo? No primeiro grupo, eu comecei a lembrar de tudo. Acho que era por isso, com certeza, que eu chorava. E já dar o perdão para minha mãe. Porque assim, eu falo, perdoar Deus foi muito fácil, padre. Porque eu conheci a Deus, senti o seu grande amor por mim, que me transformou completamente. A partir do dia que eu li aquele versículo, onde ele diz para o profeta Samuel, né? Samuel, os homens veem a aparência, mas eu vejo o coração. A partir daquele dia, tudo mudou na minha vida. De uma tal maneira que assim, eu nem me reconheço mais, né? Porque, então, como eu dizia, perdoei a minha mãe e continuei, né, morando com ela, orando por ela, comecei já um processo de intercessão, porque ali eu já falei, não, eu quero minha mãe liberta do alcoolismo, né? Deus pode fazer isso. Sua mãe lá no Espírito Santo. Aí ela voltou, padre. Ela já tinha voltado. Foi só para eu ir. Só foi uma deixa de Deus para eu voltar para Guarulhos, porque ela não passou nem 6 meses. E ela voltou e a gente continuou todo mundo junto. E a partir daquele momento que eu vi aquele versículo, Deus vê o coração. Deus vê o meu coração, não é minha aparência. Então todos os traumas, todas as feridas, todas as lembranças que me faziam sofrer muito, né? Das brigas, da fome e de tudo mais que eu vivi por conta da deficiência física foram dissolvidas pelo grande amor de Deus na minha vida. Então, assim, eu perdi completamente a vergonha de andar, né? No ano seguinte, eu já estava pregando. Em 1998, eu já estava pregando. E aí, hoje eu prego em toda a diocese de Guarulhos, né? Bendito seja aquele encontro, aquele grupo. Ah, bendito seja. Porque fez uma verdadeira revolução na sua vida. Sim, sem dúvida. Né?
e que tudo estava ligado com o perdão que era necessário. Amém. Porque a partir do momento que você deu perdão, você se aceitou, né? Você não teve mais vergonha, você começou a caminhar para tudo quanto é coisa e para tudo quanto é lugar, e também começou a falar desse amor que Deus tinha, sim, que você tinha experimentado de Deus. Sim, que foi muito forte ao ponto, hoje eu sou ministra extraordinária da Eucaristia. Olha só. Eu já caí 2 vezes no altar, padre. A primeira vez eu caí era nas 2 espécies, e eu caí com o cálice, o sangue do Senhor foi derramado. Esse dia eu chorei. Porque... Mas ele foi derramado mais uma vez por você. E o padre veio, me socorreu, trouxe sanguíneo. E eu choro, mas de alegria, sim. Tristeza por ter derrubado o cálice do Senhor. Mas eu pensei, meu Deus, eu caí. E agora? Aí o padre limpou tal, me ajeitei, desci, porque tem 2 degrauzinhos, desci, fui para a fila. As pessoas recebiam o corpo de Cristo chorando. Claro. E eu lá, firme. Nunca passou na minha cabeça, nunca mais eu vou voltar aqui, nunca mais eu vou largar esse ministério. Imagina, na semana seguinte, haviam me escalado de novo. E eu estava lá. Que paróquia que hoje você está? Santa Luzia, do Parque Alvorada, Padre Márcio Arielto. Nossa, e minha bênção e meu abraço a todos da Paróquia Santa Luzia. Amém. E aí, na semana seguinte, já os irmãos já com cuidado. E hoje eu sirvo assim na minha comunidade, na rua que eu moro, que pertence à paróquia. Mas o altar só tem um degrauzinho, mas eu desço me apoiando no próprio altar, no ambão, na imagem de Nossa Senhora. Mas quando eu vou servir na paróquia que tem os degraus, os irmãos descem com um cálice para mim, me dão só lá embaixo, depois pegam, né? Então, assim, foi uma mudança que o amor de Deus fez na minha vida, que é impressionante. Então, eu não tenho mais vergonha de se vestir, eu não tenho mais vergonha, assim, porque antes era um constrangimento para comprar roupa, eu não experimentava, porque eu tinha vergonha de me olhar no espelho, né? Quantas vezes eu fiquei dentro de um provador de costa para o espelho, porque eu só ia por insistência do vendedor. Hoje você não tem problema de se olhar no espelho. Ah, não, eu não tenho problema. Hoje você se ama. Eu me amo. Eu tenho espelho, olho, eu compro roupas, as meninas me acompanham, eu falo, ficou bom, não ficou? Jamais eu perguntaria isso para uma pessoa se ficou bom ou não, né? E às vezes elas são sinceras, as filhas me ajudam nos tal dos looks, né? Que elas têm look, ai, mas você não está combinando essas coisas. Mas olha, a transformação foi nada. Eu digo que fora nada mudou, padre. Mas dentro tudo mudou. Sim. Né? Isso é o mais importante. Os preconceitos. Porque você era quem tinha o preconceito em relação a você mesma. Primeiramente né? era eu. Você. Era eu que não me aceitava. Porque os outros fomentavam, mas algo que já existia aí dentro. Né? E é bonito fazer essa leitura e a importância que é preciso dar aos nossos rancores. Ao perdoar aquilo que nós trazemos. Porque estava ligado, né? Porque começa a partir do perdão dado à sua mãe, e a partir desse perdão dado à sua mãe, abriu-se como que um horizonte muito grande de você se aceitar, de você se ver no espelho, Sim. Né? De você caminhar, de você ir, enfim, né? Sem mais um peso que você carregava de forma desnecessária. Sim, o perdão foi a chave. É libertador o perdão. É libertador. Nós estamos caminhando para o término do programa, mas faltando aí 2 minutos, 2 minutos. Você disse lá no começo do programa que você é mãe de 7 meninos.
Você só falou da Carolina. Carolina, né? Caroline. Você só falou da Caroline. Os outros... E aí, ir contra o que os médicos também tinham dito lá, que você não ia engravidar, tarará, todas as coisas. Caroline está aí hoje com 30 anos, a Caroline está bem grávida. Atrás ali. Então você vai ser vovó ainda. Pela segunda vez. Olha que coisa boa. Ela já tem um filho de 8 anos. Já tem um filho, olha. Mas aí vieram os outros 6. Vieram de que maneira? Então, minha irmã também seguiu na vida do alcoolismo, né? Teve 5 filhos, da qual a gente criou esses filhos. Uhum. Então, uma delas permaneceu comigo, a Paloma. Desde 3 anos eu crio ela. Uhum. E os outros 5 são netos da minha irmã, porque também uma filha dela entrou para um outro caminho mais pesado do que o alcoolismo, que é as drogas. E as crianças foram... Primeiramente, minha mãe criava uns, eu criava outros, porque aí também já não estava mais morando com a mãe, mas em 2014 e 2013 minha mãe teve um AVC, eu tive que voltar para cuidar da mãe. Eu cuidei da minha mãe até o fim. Ela ficou em cima de uma cama por conta do AVC, tudo consequência do alcoolismo, Sim. consequência do tabagismo também, mas minha mãe se confessou depois de 60 anos. Que coisa boa. Ela se confessou 7 anos. Tinha 7 anos de idade, foi a última confissão dela para a primeira comunhão. No leito da doença, com 60 anos, o padre foi lá, o padre Toninho, um abraço, ele confessou ela. No leito da morte, ela teve outro sacerdote para dar a unção. E quando ela morreu, ficamos todos juntos. Ou seja, você que tinha sido desenganada, está aqui conversando comigo. Você que tinha sido falada que não seria mãe biológica, você é mãe biológica. E você tem não só o útero, né, mas um coração alargado, né? Porque eu acho, né, eu sempre falo isso, não existe um gesto, um ato de amor cristão mais verdadeiro que de acolher filhos, né? Então, Darlene, eu quero, caminhando já, né, já passou o tempo, inclusive, quero te agradecer muito por você ter vindo, por você ter nos mostrado que é possível com Deus nós caminharmos. E não somente caminhar nos nossos caminhos, que são tantos da vida, mas caminhar nos nossos traumas. Caminhar nas coisas que a gente precisa caminhar, que é difícil, que muitas vezes a gente não aceita, que muitas vezes nós não queremos, mas que mais uma vez você, né, traz aqui uma verdade. O perdão é uma chave que abre para tantas bênçãos e tantas graças que Deus tem para nós. Que Deus te abençoe muito. Qual é o seu milagre que você tem a cada dia na sua vida? Sempre é bom perceber. Deus tem vários. Às vezes dentro de nós ou às vezes ao nosso lado. Esse e todos os outros programas você pode acompanhar também pelo Canção Nova Play, que é o canal da Canção Nova no YouTube. Deus abençoe, e se você tiver um milagre do seu lado, dê um grande abraço nele agora, como eu vou fazer com a Darlene. Deus te abençoe.